Olá amigos do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre um problema que ocorre no menisco, que nós chamamos de menisco discoide. Não é uma coisa tão comum de ocorre mais ou menos em torno de 3 a 5% das pessoas, ocorre geralmente na população jovem mais observada, tá? E na população asiática a gente vê numa quantidade maior, em torno de 15%. É caracterizado por um formato diferente do menisco, em que ele não tem aquele formato normal, ele tem uma forma, que normalmente o menisco tem a forma de C. No menisco discoide, ele perde essa forma de C e tem um formato como se fosse de um círculo. Então, para você saber mais sobre o menisco discoide, assista esse vídeo até o final para você saber de tudo. Para que você possa entender sobre o menisco discoide, é bom você entender também sobre a anatomia do menisco. Eu já falei em vídeos anteriores sobre a anatomia do menisco, mas vou fazer um apanhado geral aqui para vocês. O menisco é uma estrutura fibrocartilaginosa em formato de C. Esse menisco ele tem a função de absorção de carga, de distribuição de carga no joelho, distribuição do líquido do joelho. A composição do menisco ela é composto de 20% de colágeno tipo 1, de 75% de água e o restante de outras substâncias, como os proteoglicanos. O menisco lateral ele tem um formato mais circular do que o menisco medial, e ele tem uma fixação na parte posterior através do ligamento de Humphrey e Vriesberg e também no ligamento cruzado posterior. O menisco lateral ele tem uma mobilidade muito maior do que o menisco medial, principalmente ali na passagem por dentro dele do tendão do músculo poplíteo, tá? É uma área bem mais frouxa do menisco lateral. O menisco começa a se diferenciar na vida embrionária em torno da 8ª semana de gestação, terminando sua formação completa do menisco em torno da 14ª semana de gestação. Alguns estudos dizem que o menisco discoide ele aparece como uma falha do desenvolvimento desse menisco durante a gestação. Mas um autor chamado Kaplan observou que, na realidade, esse menisco discoide não aparece em nenhum momento na gestação. E ele observou também que a formação do menisco discoide tem relação com uma instabilidade do menisco na sua fixação que tem que ocorrer e, na realidade, o menisco discoide acaba não ocorrendo de modo adequado. A característica histológica do menisco discoide é que ele tem uma estrutura muito desorganizada das fibras colágenas dentro dele, e isso leva ao enfraquecimento da estrutura meniscal, favorecendo muitas vezes uma lesão com muito mais facilidade do que o menisco normal. Watanabe, em 1969, classificou o menisco discoide em 3 tipos, que são os seguintes. O tipo 1, ele tem uma forma de disco completa, tá? Mas ele tem uma instabilidade na parte posterior do joelho, com uma fixação pelos ligamentos coronários. O tipo 2, ele já tem uma forma discoide parcial e ele tem uma fixação pelos ligamentos coronários também. E na parte posterior da tíbia pelo ligamento de Vriesberg. No tipo 3, ele tem uma forma parecida com o do menisco normal, só que ele não tem uma fixação adequada na parte posterior pelos ligamentos coronários. A fixação é apenas dada pelo ligamento de Vriesberg. Tanto que esse tipo 3 ele é chamado de variante de Vriesberg. No entanto, recomendações mais atuais tendem a classificar o menisco discoide em 3 variáveis, que seria de acordo com o formato do disco, se ele é um menisco discoide completo ou ele é um menisco discoide parcial, de acordo com a sua fixação, se ele é um menisco estável ou instável, ou se ele tem uma lesão meniscal ou não. O menisco discoide normalmente não causa sintomas, mas ele pode vir apresentado com sintomas se ele tiver associado a algum tipo de lesão meniscal, que aí pode apresentar sintomas de estalido, de travamento, de bloqueios articulares.
No exame físico também, a gente observa que o menisco discoide ele apresenta-se também com poucas alterações ao exame físico. Mas se a pessoa tiver alguma menisco discoide com uma lesão associada ou alguma instabilidade do menisco, no exame físico a gente pode observar estalidos no joelho, nas mobilizações, às vezes dor quando a gente palpa a interlínea articular também pode causar, e às vezes pode vir associado com algum edema, alguma inflamação ao nível do local da lesão do menisco discoide. E é importante lembrar também que o menisco discoide ele é mais comum no menisco lateral, muito mais comum no menisco lateral do que no menisco medial, muito por causa da fixação meniscal, da mobilidade meniscal, é muito mais visto no menisco lateral do que no menisco medial. Quando a gente vai avaliar o exame de imagem, o primeiro exame que a gente solicita é o exame de raio-x. O exame de raio-x vai nos ajudar a dar o diagnóstico diferencial de outros problemas ósseos, problemas articulares, que não sejam o menisco discoide. E avaliando o exame de raio-x, normalmente a alteração que a gente observa é mais esta aqui que eu vou mostrar para vocês, que é, você observa o fêmur, quando é o menisco discoide lateral, que é o mais comum, né? Você observa um aplanamento do côndilo femoral lateral, um formato de copo, que é um formato achatado também, né? Que aprofunda o côndilo da tíbia lateral também, e uma grande abertura do espaço articular, porque o menisco discoide normalmente ele tem um formato mais alargado do que um menisco normal. A ressonância magnética é um exame de extrema importância para você confirmar o diagnóstico. Na ressonância magnética, geralmente no menisco discoide, a gente observa essas alterações aqui que eu vou mostrar para vocês. Olhando na visão coronal, né, nós observamos que o menisco discoide ele tem um formato muito mais alargado do que o menisco normal. Nas sequências que a gente faz o corte na ressonância magnética, a gente observa que todos os cortes a gente observa o menisco na ressonância magnética. E muitas vezes o menisco discoide ele vem associado a uma linha no meio do menisco, uma degeneração mucinosa, né, que é parece uma lesão horizontal ao nível do menisco. E olhando o menisco no perfil, né, na visão sagital, a gente vê também um menisco muito mais alargado do que o normal, o menisco discoide, e ele tem um formato como se fosse uma gravata em borboleta, que ele é um pouco mais fino no meio e mais alargado dos lados. E a gente pode ver em alguns casos também, quando tem uma diminuição da fixação do menisco na cápsula articular, um sinal como se tivesse solto o menisco naquela área. Em relação ao tratamento do menisco discoide, normalmente o tratamento é conservador, principalmente na maioria dos casos, os meniscos discoide são assintomáticos. Então a gente evita a cirurgia na grande maioria dos casos. Quando é que se indica a cirurgia para menisco discoide? Quando a pessoa não melhora os sintomas. Quando você vê uma pessoa jovem, uma criança, um adolescente, às vezes um adulto com sintomas repetitivos, que a gente observa que aquela pessoa tem um menisco discoide na ressonância também, aí que a gente pode fazer uma intervenção cirúrgica para tentar resolver aquela situação. Então, nesse algoritmo aqui, a gente observa que uma pessoa que tenha sintomas de menisco discoide, primeiro a gente faz um diagnóstico para confirmação pela artroscopia de joelho, e aí na artroscopia de joelho a gente pode fazer uma regularização do menisco. Tá? A gente regulariza o menisco, como eu vou mostrar aqui nessa outra figura aqui para vocês, mostrando essa artroscopia, aqui o menisco discoide, e nesse outro aqui é o menisco regularizado. A gente tenta transformar o menisco discoide no menisco como se fosse um menisco normal, menisco de formato normal, em formato de C. E aí, quando a gente faz essa artroscopia, a gente associa, se tiver uma lesão meniscal associada, no caso, que a gente pode fazer se ela for reparável, se a gente conseguir reparar essa lesão, a gente costura o menisco, sutura o menisco. Se a gente não conseguir reparar essa lesão, a gente faz uma menissectomia parcial, no caso, tira um pedaço do menisco. Se estiver muita instabilidade, o menisco estiver muito solto, a gente tenta fixar o menisco na posição adequada.
Então, para concluir o tratamento, a pessoa que vai tratar o menisco discoide, ela tem que ser sintomática, tem que apresentar sintomas que estejam... Quais são os sintomas? Dor, travamento, estalido, que não melhora de jeito nenhum. E a pessoa sendo sintomática, aí a gente precisa avaliar o formato desse menisco discoide e também o grau de estabilidade para a gente indicar a melhor técnica possível a ser realizada. Então aqui nesse vídeo eu fiz um apanhado geral para vocês sobre o menisco discoide, que é uma patologia que a gente não vê com grande frequência, mas que a gente pode ver no consultório, principalmente em pessoas jovens, em adolescentes, em crianças, que muitas vezes tem um desconforto muito grande, tem dor, e a gente observando isso, a gente tem que tentar resolver esse problema para dar a melhor qualidade de vida possível à pessoa que sofre com essa doença, no caso, né? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí, o seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Inscreva-se no meu canal para você receber sempre atualizações periódicas, sempre venho com um novo vídeo, com dicas, com informações sobre problemas de dores crônicas e problemas no joelho. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e fiquem com Deus!